Há um silêncio que machuca mais do que qualquer palavra, o de sentir que você já tentou de tudo e nada se manifestou. Você desejou com força, visualizou, acreditou, repetiu afirmações até a exaustão, mas a vida, por algum motivo que você não compreende, não mudou. E é nesse espaço invisível entre a intenção e a realidade que mora uma dor que quase ninguém fala, a dor de fazer tudo certo e ainda assim se sentir preso no mesmo lugar, como se o universo estivesse calado, como se algo dentro de você estivesse travado, bloqueando o fluxo natural da criação. Talvez você já tenha se perguntado: o que mais falta eu fazer? Talvez você tenha chorado em silêncio, se culpando por não conseguir manter a vibração certa, por não ser espiritual o suficiente. Mas e se eu te dissesse que o problema não está na sua intenção, nem na sua fé, nem no seu desejo? E se eu te dissesse que há algo mais profundo, silencioso, invisível, sabotando a manifestação antes mesmo que ela tenha chance de nascer? Bruce Lipton nos ensina que o subconsciente, esse campo oculto que comanda 95% das nossas decisões e reações, pode estar operando como um programa sabotador. Mesmo quando você acredita que está vibrando positivamente, se o que está gravado nas camadas profundas da sua mente é escassez, medo, rejeição, então é isso que o seu campo está emitindo. E o universo responde à frequência real, não ao esforço mental. Joe Vitale complementa com outra chave poderosa. Não basta desejar. Não basta repetir frases bonitas. O verdadeiro segredo está em limpar as memórias energéticas que vivem no seu corpo e que colapsam a criação antes mesmo dela ganhar forma. Porque manifestar não é sobre pensar intensamente em algo. Manifestar é ser um canal limpo, é permitir que o fluxo natural da vida se mova através de você sem as barreiras invisíveis que você nem sabia que estavam aí, bloqueando, sabotando, interferindo. Essa é a frustração da espiritualidade performática: fazer, fazer, fazer e não sentir. Repetir práticas com esperança, mas sem verdade vibracional. Usar técnicas sem presença. Forçar gratidão sem gratidão. Acreditar na teoria, mas não sentir no corpo. E é por isso que tantos falham, mesmo tentando com tanta sinceridade, porque há uma distância entre o que se quer e o que se vibra, uma distância entre a mente e o corpo, entre a intenção e o campo. Hoje, neste espaço que é só seu, vamos atravessar essa distância juntos. Este vídeo não é mais uma promessa mágica, não é um método milagroso, ele é um convite sincero para olhar para dentro com honestidade, gentileza e coragem. Para entender por que a manifestação quântica não funciona para muitos e como, de forma real, começar a ativar o seu campo criador de dentro para fora, com verdade, com presença, com amor. Respire, sinta o seu corpo agora. Você está aqui, e isso já é um começo. Há uma dor que não nasceu com você, mas que vive em você. Ela não tem nome próprio, mas carrega os traços da sua história familiar, dos silêncios herdados, das culpas que não são suas e dos medos que passaram de geração em geração. Muitas vezes a sua mente quer uma coisa, mas o seu campo, sem que você perceba, rejeita, porque dentro de você vivem programações que não foram criadas por você, mas foram assimiladas por convivência, repetição, necessidade de pertencimento. E isso cria uma divisão interna. Uma parte sua deseja avançar, e outra, ainda inconsciente, freia. Uma parte quer prosperar, e outra acredita que não merece. Bruce Lipton nos mostra com clareza científica e espiritual que as crenças familiares moldam até mesmo a expressão genética, o que significa que, mesmo sem palavras, mesmo sem consciência, mesmo sem histórias contadas, o campo emocional dos seus antepassados continua influenciando sua frequência. Um medo que não é seu, uma culpa que você herdou, uma crença de que não é seguro brilhar, ou de que não é permitido ser feliz sem sofrer antes. Tudo isso opera em silêncio, como um código oculto. E esse código vibra mais forte do que seus desejos conscientes. Talvez você conheça bem a sensação do quase deu certo, quase consegui, quase fui amado, e no último momento, tudo escapa. Isso não é azar, isso é padrão.
um padrão que ecoa lá do fundo. E enquanto ele não for reconhecido, acolhido e ressignificado, continuará sabotando o seu campo, mesmo que você repita 1000 vezes: eu sou próspero, eu sou merecedor. Porque o campo não ouve palavras, ele sente verdades ocultas. Antes de dormir, quando as defesas da mente começam a ceder, observe. Observe o que sua mente repete sem que você peça. Quais pensamentos surgem sozinhos? Quais emoções chegam sem serem convidadas? Ali, no silêncio da noite, mora o reflexo mais sincero do seu campo vibracional. Ouça sem julgar, apenas ouça, porque o primeiro passo para manifestar de verdade é escutar o que em você ainda vibra o oposto do que deseja, não para se culpar, mas para começar, com compaixão, a reprogramar. Há uma confusão silenciosa que tem feito muitos se perderem no caminho da manifestação. A ideia de que basta sentir como se já tivesse para criar uma nova realidade. A frase, à primeira vista, parece iluminada, mas quando não há preparo emocional e verdade vibracional, ela pode se transformar numa prisão invisível, porque o corpo não mente. E quando o corpo não acredita no que a mente está tentando forçar, nasce um conflito interno, um vazio. Uma tensão que se repete toda vez que você tenta se convencer de algo que lá no fundo ainda não sente como real. Joe Vitale nos alerta para essa armadilha vibracional. Se você não limpar o que está travando o seu campo, nenhuma afirmação positiva será suficiente. Pelo contrário, a afirmação forçada pode se tornar um lembrete do que ainda dói, do que ainda falta, do que ainda não se curou. É o paradoxo da gratidão forçada. Você tenta ser grato pelo que ainda não sente que tem, e isso, em vez de elevar, te afasta ainda mais. E surge a culpa vibracional, aquela sensação de que há algo de errado com você por não conseguir sentir o que deveria. Mas e se a chave estiver em outro lugar? E se, ao invés de forçar uma emoção que não chegou, você simplesmente se permitisse sentir o que está aqui agora? Sem máscaras, sem vergonha, sem comparação com o que dizem que você deveria estar sentindo. A verdade é que só há um ponto de acesso verdadeiro ao campo criador, o agora. E se o agora carrega dor, frustração, dúvida, então é com isso que você precisa se sentar, respirar, honrar. Porque o caminho para os estados criadores não passa por cima da dor, ele passa por dentro dela. Sentir o que há, sem julgamento, é um ato de coragem espiritual. É uma ponte entre quem você é hoje e quem você está se tornando. É aí que começa a liberação vibracional. Não pela força, mas pela verdade. Não pelo esforço, mas pela presença. Quando você aceita a sua emoção atual com amor, ela começa a se transformar. E pouco a pouco, o corpo aprende a confiar de novo, a acreditar de novo, a vibrar naturalmente o que antes era apenas uma intenção mental. Essa é a nova espiritualidade. Não a que força, não a que finge, mas a que abraça o real para abrir espaço ao possível. E nesse espaço, a manifestação começa a acontecer, de verdade. Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar que tudo se resolve com o pensamento. Que basta pensar positivo, imaginar com clareza, repetir intenções, e a realidade se transforma. Mas o campo quântico não responde à lógica da mente. Ele responde à coerência da vibração. E a vibração não nasce do que se pensa, nasce do que se sente, do que se sustenta no corpo, do que pulsa nas células, mesmo quando o pensamento está em silêncio. A mente pode sonhar alto, mas se o corpo vibra medo, rejeição, desconfiança, é isso que o campo capta. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente não é apenas um repositório de crenças. Ele é um hábito celular, um padrão que vive no corpo, que se repete sem que você perceba. É por isso que muitas vezes você imagina uma nova vida, mas não consegue sustentá-la. Você afirma que quer abundância, mas o estômago se contrai. Você visualiza o amor, mas o peito aperta. O corpo reage. E a reação do corpo é a verdade vibracional, porque ele não mente, ele apenas revela. Observar essas reações é um passo de consciência profunda. Quando você pensa no que deseja manifestar, observe. Onde há tensão, onde há recuo, onde o corpo se fecha,
Essa é a resposta que o campo está ouvindo. E por isso é tão importante sair da cabeça e voltar ao corpo. Não para forçar algo, mas para perceber com honestidade. Porque só assim você poderá transformar o que vibra. Não é com frases ensaiadas. É com presença, com escuta, com gentileza. Quando o corpo se sente seguro, ele vibra em abertura. Quando o corpo acredita, ele vibra em expansão. E é essa vibração, essa frequência somática, que começa a moldar a realidade. Não a imagem idealizada, não o pensamento desejoso, mas o estado de ser que nasce de dentro para fora. Por isso, a verdadeira manifestação não acontece na mente. Acontece no campo que o corpo emite. E esse campo só muda quando há coerência entre pensamento, emoção e sensação. A mente pode imaginar, mas é o corpo que manifesta. E quando mente e corpo se alinham, o campo responde, sempre. Manifestar não é um ato mental, é um processo vibracional. E todo processo vibracional começa por dentro, atravessa o corpo, transforma os padrões e só então se reflete no mundo externo. Quando tentamos criar fora o que está desalinhado dentro, tudo emperra, tudo congela, tudo parece distante. Mas quando começamos a trabalhar a manifestação de dentro para fora, com presença, com verdade, com conexão real, o campo se abre. Não por mágica, mas por coerência. E é aí que a técnica se torna caminho. A primeira etapa é a identificação vibracional. Um momento de escuta interna. Não da mente, mas do corpo. Onde exatamente você sente resistência ao que deseja. Onde o seu corpo recua. Onde você sente peso, tensão, desconforto, talvez no peito, talvez no estômago, talvez em um lugar que você nem sabia que guardava dor. Essa resistência é um sinal. Ela mostra onde há memórias não integradas, emoções congeladas, vibrações que ainda não se alinham com o seu desejo. Não julgue, apenas reconheça. O corpo está falando. Ele quer participar da criação. A segunda etapa é a desintoxicação emocional. Não através de palavras, mas de expressão. A energia parada precisa circular. Isso pode acontecer com uma respiração ativa e consciente, profunda, que atravessa os bloqueios, ou com uma escrita espontânea, sem censura, onde você permite que tudo o que está escondido venha à tona. Raiva, medo, mágoa, frustração. Não reprima, deixe sair, porque enquanto essas emoções estiverem presas, o campo estará travado. A liberação não é mental, é energética. E toda liberação abre espaço para o novo. A terceira etapa é a encarnação simbólica. Agir, ainda que em pequena escala, como quem já vibra o estado desejado. Não é fingir, não é simular, é encarnar, mesmo que em gestos sutis, a nova frequência. Se você deseja paz, como alguém que vibra paz acorda pela manhã, como caminha, como respira. Se você deseja prosperidade, como alguém que confia na abundância, se comporta diante da vida. Não se trata de grandes ações, mas de vibração incorporada. Um gesto, um olhar, uma escolha. Quando o corpo começa a se mover nessa nova frequência, o campo começa a responder. Essas três etapas, sentir, liberar, encarnar, são um portal, um caminho de retorno à sua potência criadora, porque você não manifesta com desejo intenso, você manifesta com presença vibracional, e essa presença se constrói um passo por vez dentro de você. A criação não começa fora. Ela nasce no silêncio do seu campo, na verdade do seu corpo, na coragem de se permitir viver o novo, antes mesmo de vê-lo com os olhos. A manifestação é um reflexo, e quando o reflexo interno muda, a realidade começa a se transformar. Imagine alguém diante de um botão brilhante. A pessoa o aperta 1, 2, 20 vezes, esperando que algo aconteça, mas nada acende, nada responde, nada se move. Ela tenta mais forte, com mais fé, com mais vontade, e ainda assim, o silêncio. Porque o que ela não sabe é que o fio que conecta aquele botão à fonte está solto por dentro. Não há ligação, não há fluxo, não há condução entre o gesto e o resultado. Essa imagem, simples e profunda,
Revela o que acontece com a maioria das pessoas no processo de manifestação. Muitos fazem tudo o que foi ensinado. Afirmam, visualizam, decretam, agem, mas por dentro os fios estão desconectados. Há uma desconexão entre o que dizem querer e o que o corpo sente, entre o que pedem e o que vibram, entre a superfície do desejo e as camadas profundas da crença. E enquanto os fios internos não forem religados, o botão permanece inativo. Não importa quantas vezes seja pressionado, a energia não flui. A criação não responde. Bruce Lipton explica com precisão o que essa metáfora representa. O fio da manifestação é a coerência entre o sistema nervoso, a crença emocional e a intenção mental. Não é o pensamento isolado. É a harmonia entre corpo, emoção e consciência. Quando há congruência, o campo responde. Quando há dissonância, ele se silencia, não como punição, mas como espelho. Ele apenas reflete o estado vibracional real. Por isso, o caminho da manifestação não é forçar mais, é reconectar mais profundamente. E essa reconexão começa em lugares sutis. Começa com o acolhimento da sua história, com a escuta das emoções não validadas, com a liberação dos fios antigos que estavam presos ao medo, à dúvida, à culpa. Começa com a respiração que volta ao centro, com o toque de presença que percorre o corpo, com a decisão silenciosa de voltar a si, de se escutar com amor, de se permitir, pouco a pouco, religar os circuitos internos. Visualize agora fios dourados dentro de você, antes emaranhados, agora se alinhando, um a um, ligando coração e mente, ligando crença e desejo, ligando emoção e ação. E então você toca o botão novamente, mas dessa vez ele acende, porque agora há ligação, porque agora há fluxo, porque agora o seu campo inteiro diz sim, e o universo escuta. Chegamos a um ponto essencial, onde a busca deixa de ser um esforço e passa a ser uma lembrança. Uma lembrança de quem você é, além da dor, além do medo, além do que tentaram te convencer a acreditar. Porque manifestar não é sobre controlar o universo, não é sobre tentar convencê-lo a te entregar algo. Manifestar é alinhar o seu campo com aquilo que já existe em uma dimensão mais sutil. É sintonizar, e a sintonia não se força, ela se alcança pela verdade vibracional que você sustenta. Bruce Lipton foi direto. Você manifesta o que está em coerência vibracional, não o que você diz querer. O campo quântico responde ao seu estado mais profundo, e não às palavras que você repete. Por isso tantos se frustram, porque repetem com a boca, mas contradizem com o corpo. Porque desejam com a mente, mas vibram com medo. E o universo, com sua inteligência exata, apenas reflete, não julga, apenas reflete. Joe Vitale complementa com clareza. A verdadeira ativação da lei da atração vem da liberação interna, não de mais controle, não de mais técnicas, não de mais esforço, mas de mais limpeza, mais verdade, mais conexão com o que ainda dói, com o que ainda bloqueia, com o que ainda prende. Porque toda vez que você limpa um pouco da dor, um pouco da crença, um pouco da memória emocional, o seu campo se expande. E nessa expansão, você começa a vibrar o que antes era apenas um sonho distante. Ao final de tudo, o convite não é para repetir desejos. O convite é para limpar as dores que te impedem de vibrar o que deseja. Não é sobre fazer mais, é sobre sentir mais. Sentir com verdade, sentir com presença, sentir com entrega. A manifestação não falha. Ela apenas revela com precisão o que ainda está desalinhado dentro de você. Não para te punir, mas para te mostrar onde há cura a ser feita, onde há fio solto, onde há energia esperando para fluir. Seu corpo é o espelho vibracional da sua alma. Quando ele acredita, quando ele se sente seguro, quando ele se abre, o universo responde. Porque agora há coerência, porque agora há fluxo, porque agora, finalmente, há sintonia. E quando há sintonia, tudo começa a acontecer. Não como mágica, mas como reflexo, como consequência, como resposta amorosa de um universo que sempre esteve ouvindo, mesmo quando você achava que ele estava em silêncio.